Olá, seja bem-vindo a mais um semanário informativo, onde pode encontrar as últimas novidades sobre o voleibol nacional. Mas agora, vamos aos destaques. A equipa do AJM Futebol Clube do Porto e o Clube K venceram mais uma jornada e continuam invictos na Liga Lidl. O Benfica segue em vantagem para a segunda ronda da Liga dos Campeões. E ainda hoje fica a conhecer as equipas que foram ao sorteio para a Taça de Portugal na passada sexta-feira. No jogo a contar para a sexta jornada da Liga Lidl, a Academia José Moreira Futebol Clube do Porto venceu o Desportivo das Aves por 3-7-0 e assumiu novamente o primeiro lugar na tabela classificativa. A Liga Lidl continua sorridente para a equipa liderada por Carlos Carreno. No terreno difícil do Clube Desportivo das Aves, as portistas mostraram-se uma vez mais superiores e o porquê de continuarem invencíveis. Num set sem muita história, a JM Futebol Clube do Porto entrou com um serviço agressivo e criou moça na equipa da casa, o que obrigou Manuel Barbosa a pedir desconto de tempo numa fase mais preliminar da partida. Apesar disso, as avenços continuaram a perder pontos para as adversárias, que controlavam bem o set. 25-18 foi o resultado final a favor da equipa azul e branca, que avançou confiante para o segundo set do jogo. O início foi um pouco mais equilibrado entre as duas equipas, ainda que as portistas continuassem superiores. O Desportivo das Aves contrariou em algumas vezes as investidas e apostaram no bloco como principal arma de combate. Ao perceber que estava a funcionar, Carlos Carreno indicou e as atletas portistas adaptaram a estratégia e, mais uma vez, seguiram confortáveis no placar e venceram mesmo por 25-14. No último set, à semelhança dos anteriores, a JM Futebol Clube do Porto entrou forte e ao mesmo tempo tranquila, começando a pontuar consecutivamente desde cedo. A vantagem das portistas já ia longa e a moral das avenses tendia a diminuir, mas na reta final a equipa da casa alinhou-se e ainda adiou o fecho da partida por 2 vezes. Mas, como não há duas sem três, foi mesmo à terceira tentativa que a Zona 4, Juliana Souza, atacou com força e fechou o encontro por 25-16. Estoy muy contento porque creo que hemos hecho un muy buen partido. Jugar aquí seguro que no es sencillo para nadie y de hecho que esté tan contento porque creo que el equipo ha fallado muy poco, ha errado muy poco, ha jugado muy bien tácticamente. Hemos tenido un buen acierto, sobre todo en ataque y en saque, e hemos hecho um partido muito bueno. Porto está de parabéns, ganhou mais um jogo, está invicto para já no campeonato. Nós aproveitamos para fazermos alguns testes dentro do próprio jogo, derivado que nós recebemos as duas passadoras um bocado antes de começar a competição e, portanto, era um jogo que nós aproveitámos para testarmos certas coisas. Acho que no primeiro set jogámos equilibrado, além dos serviços que nós falhámos, foram imensos serviços para este nível de competição. Depois cometemos certos erros, que demos ao Porto a margem para eles jogarem à vontade. A JM Futebol Clube do Porto continua assim invicta na Liga Lidl, enquanto o Desportivo das Aves será de lutar na próxima jornada dupla por um lugar nos 8 primeiros da tabela. Nos restantes jogos da sexta ronda da Liga Lidl, que ocorreram no último fim de semana, o Clube do Queiroz venceu o Castelo da Maia por 3-7-0, classificação que também foi obtida pelo Sporting frente ao Boa Vista e pelo Porto Volley frente ao Sporting de Espinho. Já a equipa do Vila Condense venceu a Lusófona por 3-7-1, igualando o resultado do jogo do Vitória, que também venceu frente ao AVC Famalicão. O Benfica e o Leixões participaram no jogo mais disputado desta jornada, onde as sereias acabaram por vencer por 3-2. Na tabela classificativa, temos nos 2 primeiros lugares as 2 equipas invictas até ao momento, a Academia José Moreira Futebol Clube do Porto e o Clube Queiroz.
O Sporting e o Leixões ocupam o terceiro e quarto lugar, cada um apenas com uma derrota, e já no fim da tabela encontramos o Sporting Clube de Espinho e a Lusófona, que ocupam respectivamente a penúltima e última posição, não tendo alcançado nenhuma vitória na Liga até ao momento. A contar para a quinta jornada, a Académica de Espinho somou o terceiro triunfo ao ganhar ao Vitória por 3-2, assim como o Viana, que também venceu pelo mesmo resultado. Os rivais Sporting e Benfica venceram também os seus respectivos jogos, mas por 3-0. Naquele que foi o derby da Barrinha, os Moris conseguiu vencer frente aos Tigres por 3-1. Já o São Mamed e o Castelo da Maia viajaram até às Ilhas para uma jornada dupla. Na Praia da Vitória, a Fonte do Bastardo triunfou em ambos os encontros por 3-1, ao contrário do Clube K, que perdeu as duas partidas. Assim sendo, vamos ver como está neste momento a tabela classificativa. Com as 6 jornadas concluídas, os jovens da Fonte do Bastardo encontram-se em primeiro lugar, seguidos dos Moris, do Sporting e Benfica, sendo que cada um tem em falta alguns jogos. Sem qualquer vitória e no fundo da Liga Una, encontram-se o recém-promovido Ginásio Clube Santo Tirso e também o Clube K. Nas competições europeias, o Benfica voltou a vencer para a Liga dos Campeões e os visados foram os finlandeses do Sastamala, numa partida onde o clube português manteve a liderança desde o início e acabou com um resultado de 3-0. Os encarnados estão assim em vantagem para o jogo de amanhã, que acontece na Finlândia pelas 16h30. Ontem tivemos a estreia na Challenge Cup feminina, onde o Clube Queiroz venceu em casa por 3-0 às dinamarquesas do Holte e em jogo a contar para a primeira mão dos 32 avos de final. A segunda mão está agendada para o dia 2 de novembro, na Dinamarca. Sexta-feira aconteceu o sorteio da Taça de Portugal para ditar os cruzamentos da pré e primeira eliminatória da prova. O sorteio da Taça de Portugal aconteceu na passada sexta-feira para definir os encontros para a pré e primeira eliminatória da competição nacional. Foram 19 as equipas femininas da 2ª e 3ª Divisão de Séniores que entraram para o primeiro pote da tarde para a decisão das 6 equipas que iam jogar a fase da pré-eliminatória. A 1 de novembro, a Associação Académica de São Mamed vai receber o Clube Desportivo da Póvoa, enquanto que o Ginásio Clube de Santo Tirso recebe o Famões e o Fiães desloca-se à capital para enfrentar os Lobatos Vôlei. As restantes 13 equipas ficaram isentas desta fase, mas para a primeira eliminatória as partidas ficaram decididas da seguinte forma. O Clube Atlântico da Madalena irá enfrentar em casa o Domiense, enquanto que o Viana irá deslocar-se à casa do vencedor do encontro 631. A Académica de Espinho irá receber o Sporting de Braga e o Gueifães, à semelhança do Viana, terá de esperar pelo encontro número 629 para descobrir o seu adversário. CV Oeiras e CV Lisboa disputarão um lugar entre as apuradas num derby à moda lisboeta. Esmoriz e Ala de Gondomar vão também à capital para enfrentar os rivais Belenenses e Clube Nacional de Ginástica. Por definir está também ainda o adversário do Clube Recreativo Piedense. Esta primeira eliminatória disputa-se 14 dias após a pré e apura 8 equipas para as fases seguintes. Do lado masculino foram 9 as equipas da 2ª Divisão a sorteio, onde apenas 2 disputarão a fase da pré-eliminatória. CV Oeiras e Clube Atlântico da Madalena foram as visadas para esta fase preliminar da competição e vão enfrentar-se também na próxima segunda-feira. Para jogar a primeira eliminatória a 13 de novembro, as partidas formaram-se da seguinte forma. O Condeixa, o Frei Gil, o Ginástica e o CV Lisboa receberão em casa o Gueifães, a Ala de Gondomar, o Sport Operário Marinhense e o vencedor do encontro da pré-eliminatória, respectivamente. Destas 8, apenas 4 passarão às próximas fases. O sorteio já está agendado para dia 17 de novembro, pelas 18 horas. No próximo fim de semana há jornada dupla e com isso também dose dupla de voleibol na Volley TV, Bola TV e Sport TV.
No sábado, acompanhe a nossa emissão do jogo entre o Leixões e o AVC Famalicão pelas 17 horas e no domingo não perca o encontro entre o AVC Famalicão e o Desportivo das Aves pelas 15 horas. Segunda será também dia de jogo e na Sport TV poderá acompanhar o Castelo da Maia contra o Leixões a contar para a Liga Una. Por hoje é tudo o que temos para si do voleibol português. Contamos consigo, desse lado, na próxima semana.